Gente, agora que eu já gravei todo o olho para vocês, que vocês já aprenderam tintim por tintim, chegou a hora mais esperada. Para quem não sabe fazer pele, para quem não sabe fazer cílios, para quem não sabe fazer sobrancelha, que é aquele contorno, assim, que você tem que ter uma mão bem firme, bem levinha, para você aí que acha que nunca vai conseguir, chegou o seu momento. É agora que a gente aprende a colocar o quê? Volume. Volume na pele, com sombra e luz. Então, vem comigo nesse vídeo aqui maravilhoso, que eu vou te mostrar do início até o fim, como construir o passo a passo do hiperrealismo. Agora é a hora mais esperada, ó, que a gente vai trabalhar o volume para que esse olho seja projetado, para que aqui tenha volume, ó, nessa região da pálpebra. Tudo isso é sombra e luz. Então, olha aqui, a gente tem um tom aqui, ó, que ele desce aqui tudo, depois vem os fiozinhos por cima, e a gente tem uma divisão, ó, de um tom bem escuro aqui nessas regiões, ó, e bem claro aqui nessas regiões. Então, primeiro, a gente já tinha passado a linha ali no centro, e agora a gente vai subir, ó, com um tom que divide entre um tom um pouquinho mais escuro e um tom mais claro. Primeiro, vamos achar esses tons, né? Quando eu olho pra cá, ó, eu vejo bastante amarelo ocre, com um pouco de terra sena queimado, ó, quase achando o tom, e vou pegar um pouquinho de violeta. Ó, chegando no tom. Então aqui a gente já achou esse primeiro ponto, que são os escuros, ó. Terra sena queimado, amarelo ocre e um pouquinho de violeta. Então são esses três tons. Aqui, ó, quando eu chego aqui nessa linha, olha aqui, eu já vejo que o escuro ele começa aqui, ó. Então, ó, essa região aqui toda, ó, ela é bem escura, ó. E ela vai indo lá pra sobrancelha. Você vê que é um tom meio dourado, sabe? Pele, gente, é um negócio assim, você tem que tomar muito cuidado pra você não manchar. Então, é ir e voltar e passar o pincel toda hora. Quando a gente chega aqui, ó, a gente vê que tem esse tom. Toda vez que a gente vai fazer sobrancelha, ó, que é essa região aqui, lembra do que eu falei com vocês do desenho bem feito? Pois é, o desenho tem que estar sempre bem feito. Toda vez que eu vou fazer sobrancelha, eu faço primeiro, olha o que eu faço. Eu acho primeiro o tom que tá lá embaixo, que no caso é esse, ó. Vou pegar um pouquinho de violeta. Então eu acho o tom que tá lá embaixo. E eu venho fazendo um fundo. Lembra que eu bato na tecla de que o desenho tem que estar sempre bom. Ó. Agora, o que eu tenho que fazer, gente? Isso aqui tá escuro. Eu preciso unir essa parte aqui, ó. Olha lá, de novo. Quando eu chego aqui, ó, eu vejo aquela região ali bem escura, ó. Além de eu usar os três tons que eu usei, eu vou usar um pouquinho de verde. Porque pele tem tom verde. Então, ó, terra sena queimada, violeta de cobalto, amarelo ocre. E venho aqui, ó. O mesmo tom que eu peguei lá, olha onde que ele vem encontrando aqui, ó. Ele vem aqui nos cílios, ó. Então ele sai de lá, ó. Você vê que eu acrescentei o verde aqui. Então ele sai, ó, bem sutil de lá. E ele faz tipo um triângulo aqui, ó. Olha. Ele dá uma expandida aqui.
E ele vai indo tão assim, ó, que olha aqui, daqui ele já passa lá para aquela parte de baixo. Olha lá, então olha o que eu fiz, ó. Isso, desci aqui. Esse verde, eu pego ele também em alguns outros pontos, ó. Quando eu chego aqui nessa região aqui, ó. Eu vejo ele bem forte aqui, ó. Aqui, olha como que ele tem uma pontuação forte aqui, aqui. Então tem que vir dando uma revisitada, ó. Em alguns pontos. É o escuro que faz da sombra e volume, né? Então muita atenção com isso. Ó, tô espalhando aqui. Aí aqui tô dando uma espalhadinha. Ok. Esse pincel meu tá sujo. Como eu trabalhar esse tom claro aqui agora, quando eu olho aqui, ó, depois da linha, eu vejo um tom mais avermelhado. Então, olha lá, eu vou trabalhar com os mesmos tons, ó. Amarelo ocre, violeta, terra sendo queimada, ó. Eu chego lá perto para eu poder ver se o tom. Vou colocar um pouquinho de vermelho, para ficar um tom mais quente. Eu venho só aqui, ó, em cima da linha, ó. E eu venho trabalhando esse tom mais quente. Esse tom mais quente, ele sobe aqui pra cá um pouco, ó. Ó, eu sempre vou chegando, ó, a cor que eu fiz aqui na paleta, eu vou chegando lá próximo do que eu vou pintar. Pra eu poder ver se tá beleza. Vocês estão vendo que quando eu cheguei aqui, tá o mesmo tom, mas na hora que eu coloquei aqui eu tenho a sensação que tá vermelho? Significa que eu tenho que misturar ele um pouco mais, porque às vezes uma pigmentaçãozinha dá essa sensação. Quando eu olho aqui nessa região aqui, ó, eu vejo um tom bem mais claro. Esse tom bem mais claro, na maioria das vezes, quando você olha assim, ele tem violeta. Então, ó, eu vou colocar agora Nápoles Carne, ó. Vou chegando lá perto, um pouquinho de vermelho. Vou chegando lá perto para eu poder ver se o tom tá parecido. Ó. Olha lá, cheguei no tom perfeito. Olha. Aí, quando eu vou colocar ele lá, eu preciso ter certeza se esse tom tá escuro demais, tá claro demais, eu tô achando que tá escuro. Então, eu vou chegar mais próximo. Quando eu chego mais próximo, eu ainda vou pôr um pouquinho de amarelo, gente, só pra eu dar uma... Quase nada. Ó. Quando eu vejo aqui nessa região aqui, ó, eu vejo que o tom vai, mas quando chega ali pra cima, eu vou colocar um pouquinho mais de branco. Pra ele ficar mais claro aqui nessa região.
quando você vai olhando eu construindo aqui, automaticamente você vai ver que os tons vão dando diferença. Como que eu faço para poder ir equilibrando esse tom? Olha lá, tô colocando tinta, né? Vou colocando. Cheguei aí. Pega um pincel limpo, sem nada, e eu venho, ó, esfumando. Ó. Sempre sem nada. Esfumei, limpo. Esfumei, limpo. E aí você vai gerando volume, ó. Ó lá, esfumei, limpo. Volto. Volto. Vem vindo, ó. Vai esfumando tudo. O segredo do hiper é você tá sempre, ó, dando uma esfumadinha. Lá, esfumou. Quando a gente olha pra cá, pra essa região aqui de baixo, o que que eu vejo? Eu vejo que o escuro aqui, ó, que é aquele tom que eu fiz mais escuro com o verde, ele começa a prevalecer aqui, ó. Ele vem aqui, ó, nessa região. E ele meio que encontra lá, ó, junto com o outro. Então, olha. E aí eu vou descendo, ó. Olha aqui, eu peguei um pouquinho de terra sena queimado, com um pouco de violeta e um pouquinho de... E eu venho trazendo esse tom para essa região aqui, ó, onde também está marcada. Então, ó. Agora olha aqui, quando eu começo a olhar pra cá e eu começo a olhar pra cá, eu vejo que aqui, ó, ainda pra mim, tá claro. Quando eu colocar tom aqui, depois eu vou precisar escurecer um pouquinho. Lembra que eu falei com vocês sobre fazer o desenho certinho? Então,
inclusive às vezes até deixar, ó, os fiozinhos da sobrancelha bem certinho. Já já eu vou voltar aqui nesse fiozinho da sobrancelha, mas antes de eu voltar, eu vou deixar meio que ela, olha, eu tô começando a achar o tom que é ela, pra eu poder vir assim mais... Ó, o segredo da sobrancelha é sentido. Então o fio... daqui ele vem pra cá e daqui ele vai sendo puxado assim e vai descendo, ó. Ó, o sentido da sobrancelha. Dizem que aqui eu não fiz os fios ainda, ó. Eu tô só escurecendo os pontos. Então eu fiz crescendo devagarzinho, ó. Comecei a escurecer. Daqui a pouco eu venho com os fios. Agora eu vou achar esse tom que tá aqui do lado, ó. Eu comecei a achar ele aqui, só que eu preciso subir pra lá. Por isso que eu limitei a sobrancelha, porque se eu subisse com esse tom aqui, ó, eu ia perder o contorno da sobrancelha. Então vamos lá, fazer novamente esse tom que tá aqui, ó. Olha aqui, se eu tô nesse sentido, significa que o escuro ele começa aqui, que eu... Ó, e aí ele vai descendo. Ó. Vou puxar pra cá um pouco, vou colocar aqui pra eu poder conseguir visualizar melhor. Ó. Gente, pele tem tom esverdeado, então não fique achando que quando coloca verde é estranho, não. É isso mesmo, pele tem tom esverdeado. Esse pincel aqui pra mim tá pequeno, então ó, vou pegar um pincel maior. Cuidado com o pincel grande, tá, gente? Porque aqui eu quero acelerar, ó. Vou pegar um pincelzão maior. Como é pele. Vou pegar esse pincelzinho chanfrado aqui, que nada mais é do que aquele reto, ele só é chanfradinho. Ele vai fazer a mesma coisa, tá? Só que o sentido que eu vou pincelar agora vai ser assim, ó, gente. Porque aqui, ó, nessa região aqui, o sentido que eu preciso pintar é esse. Significa que é, ó, baulado.
Vocês vão acompanhar sempre a pele no sentido que ela tiver. Então, ó, aqui branco, Nápoles carne, branco. Vou chegar lá perto pra ver o tom, ó, tá quase parecido, tá vendo? Só que eu vou colocar um pouquinho de violeta. Ó, pra ficar mais perfeitinho. Nessa região aqui, ó, é bem clarinho. Eu prefiro fazer o tom mais claro e depois ir colocando mais quente ou mais frio, do que fazer tudo em um tom e depois vir. Então eu prefiro ir fazendo devagarzinho, ó. Aqui, por exemplo, mais claro. Lá vou fazendo a passagem do tom. Pele, o segredo é você fazer devagar, sem muito excesso. Você vê que não tem quase nada no meu pincel, ó. Quase nada. Vou chegar lá perto para poder ver se o tom tá bom. Vou colocar um pouquinho de vermelhinho. E vou trabalhar essa região aqui. Quando eu chego aqui em cima, ó, tem um ponto bem branquinho aqui, ó. Ver se ele vai pegar agora. Vou trazer ele assim. Vou clareando devagar. Eu vejo que ele tem um leve amareladinho, mas eu não vou entrar nesse contexto agora. Tá vendo que aqui eu sujei? Que o pincel tá grande. Então, daqui a pouco eu volto aqui e conserto. Quando eu tô clareando, gente, eu volto aqui, ó, nos pontos assim, pra dar mais umas clareadinhas, ó. Eu já tô clareando. E a mesma coisa acontece quando eu preciso escurecer. Por exemplo, aqui nesse ponto aqui, ó, eu vou escurecer um pouquinho mais, então vou colocar um pouquinho mais de marrom, um pouquinho mais de verde. Vou chegar aqui perto para eu poder ver terra siena, violeta de cobalto, ó. Por quê? Porque aqui nesse ponto, ó, é crucial que eu escureça um pouquinho mais. Ó, aqui nesse ponto. Tá vendo? Eu vou voltando nos pontos. Vou indo e vou voltando.
Ok. Para eu poder fazer, quando eu chego aqui, ó, nessa região que eu já fiz o fundo, que eu já coloquei sombra aqui, eu já mexi aqui nesse ponto. Tem essa parte aqui de cima, ó, que ela é toda clara. Por isso que eu falo, o aluno que começou a pintar e o professor tá ali com ele, tem que prestar muita atenção se o quê? Se vai ter tempo hábil para poder fazer essa passagem de tom aqui, ó. Senão, depois na hora que a gente tiver que esfumaçar, ó. Ó. Tá vendo, gente, que um pincelzinho sujo faz? Olha aqui, encostei em algum lugar. Tem um poder imenso de acabar com tudo. Então, muita atenção com a limpeza do pincel. Eu devo ter encostado ele em algum lugar aqui que eu não vi. Então, ó, aqui, ó. Isso daqui, ó, essa mistureba toda, esse tom todo, é tudo teoria da cor, gente. Teoria da cor todo mundo fala, mas vocês voltarem um dos vídeos aí antigos, vocês vão ver sobre teoria da cor. Teoria da cor é prática. Quanto mais você faz, melhor você fica. Então não fica achando que só absorver o conteúdo teórico vai resolver a vida de vocês, porque não vai. É prática. Vocês veem que eu limpo o pincel toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. Vamos descer agora para essa região aqui, ó. Você vê que essa região aqui, ó, ela é mais quente do que essa daqui. Essa aqui é toda clarinha e aqui a gente tem um terceiro tom. Para eu fazer esse terceiro tom, ó, eu venho pra cá, ó. Nápoles, um pouquinho de vermelho. E eu vou chegar lá perto para poder ver se o tom tá pronto, tá bom? Vou colocar um pouquinho mais de vermelho, que eu acho que aqui nessa região é mais rosado ainda. Então, ó.
Vamos consertar agora esse branquinho aqui, ó. Dizendo que pra consertar eu só fui lá e dei uma esfumaçadinha nele, já que eu tava com um pincel grande. Gente, antes de eu passar pra cá, eu vou mexer num pontinho aqui com vocês, que é a questão dos cílios de baixo. Então, ó, cílios de baixo, você precisa o quê? Trabalhar. Ah, cílios de baixo, deixa eu falar uma coisa pra vocês, vocês podem até dar uma diluída na tinta, ó. Quase nada. E aí, vocês podem trabalhar com a mão bem aqui. Ó. E vir puxando bem fininho. Porque os cílios de baixo, ele não pode ser forte demais. Ó. Só essa região daqui que é um pouco mais forte, mas ele não pode ser forte demais, tá, gente? Muito cuidado. Pra vocês não pegarem preto, eu tô trabalhando com marrom. E eu tô pegando só a pontinha. Como esse desenho aqui não tá muito bom, quando eu falo de cílios, eu costumo fazer ele até, ó, cruzado. Quando eu faço ele cruzado, ó, ele dá mais a sensação de cílios, ó. Um pra lá e um pra cá, tipo um X, ó. E quanto mais leve você fizer, mais bonito ele fica. Então, quanto mais... Por isso que eu falei que aqui pode dar uma diluída nele, porque quando você dilui, a tinta perde a força. E como a gente não vai mexer aqui mais, então automaticamente ele já... Então, ó, os cílios ele passa aqui dessa linha, cílios grandão, né, também, super grandão. E aqui, ó, como lá em cima, aqui embaixo tá um tom e lá em cima tá outro, eu posso vir dar uma puxadinha com os marronzinhos diluídos também. Mas vocês podem fazer isso no final, tá, gente? Não necessariamente precisa fazer agora. Vou diluir um pouquinho mais o marrom. E eu vou trabalhar com os marrons mais aqui, ó. Olha lá. Mais delicadinho. Acabei os cílios. Olha o que que eu faço pra ficar uns cílios bem soltinho, assim. Eu passo um pincelzinho, ó. Só para poder tirar o excesso da tinta. Então, ó. Vocês viram que aqui já tá construído, né? Já tô com sobrancelha, que é o próximo vídeo. Mas deixa eu contar pra vocês. Esse vídeo agora, a gente construiu pálpebras. Então, pele, sombra, luz, volume. Eu espero que esse vídeo ajude vocês a chegar ao objetivo, assim, com muita constância. Então, curte, comenta, ativa o sininho, manda para aquela pessoa que você ama, que você acha que é um grande artista ou que tem como desenvolver essas habilidades. E tá vendo aqui a sobrancelha? Isso é o que eu ensinei no próximo vídeo. Te espero lá.